Hello! Tudo bom, pessoal? Eu sou a Lizzy, das Suculentas na América, e eu gravei um vídeo para vocês mostrando como que eu faço o replante de uma suculenta de quando ela chega e também o replante de quando eu preciso mudar ela de vaso. Vocês vão ter oportunidade de ver a minha área de trabalho, como que eu monto meu vaso, como vocês vão ter oportunidade de ver o meu substrato, os materiais que eu uso. Se vocês gostarem do vídeo, deixa seu like. No final do vídeo, se vocês não gostarem, pode mudar e pôr o dislike. Compartilha com quem gosta de suculenta e deixa para mim um comentário e o que vocês gostariam de ver no próximo vídeo, tá bom? Fala para mim de onde vocês estão vendo que eu quero saber. Um beijo! Te vejo na próxima! See you later! Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou replantar essa mocinha aqui que tá nesse vasinho de barro, apertadinha. Já virou uma colônia e tem até uma cristata. Quem é essa? Que tá gritando por mais espaço. Echeveria albicans, whitening, Echeveria. Vou tirar ela daqui, desse vasinho. Vou passar para esse vaso maior, porque eu acabei de perder uma, nem lembro qual que era que tava aqui. E vou usar este vasinho aqui de barro para essa moça que acabou de chegar. Vocês sabem quem é ela? Aqui ela tem uma dica. Tcharam! Quem é você? A Raindrops. Eu acabei de receber essa moça ontem. Veio até com um baby. E vamos ver como fica. Já mostro pra vocês. Bom, eu tô aqui na minha área de trabalho. E como que eu fiz pra tirar ela daqui de dentro, né? Desse vaso, já que ela tava tão apertadinha, gente. Olha só. Ela tá bem sequinha o torrão e o que eu fiz? Eu empurrei aqui, ó, tá? Com um palito, não sei se nem se foi esse ou foi outro. Eu empurrei com um palito aqui, ela saiu todinha. Muito fácil, né? Aí eu tô tirando aqui as pedrinhas, as coisas, as folhinhas que estavam, né, aqui de baixo, pra fazer o replante, né? Essa aqui é a minha área de trabalho, eu tenho minhas ferramentas aqui. Tenho esse poultry aqui, que é nada mais do que umas pedrinhas. Olha só. Isso aqui, na verdade, é dado pra galinha, tá, gente? Eu não sei, galinha come isso, né? Aqui eu tenho carvão triturado. Aqui eu tenho o meu substrato. Esse não é o substrato próprio para suculentas, mas eu prefiro esse que ele é um pouco mais molhadinho. E aqui, ó, ele tem essa propriedade de moisture control. O que que é isso? É alguma substância que eles colocam, né, misturado ali com o substrato, que se você coloca muita, é como se fosse um gel. Se você colocar muita água, ele vai absorver, né? E se você colocar água de menos, aí esse gel, né, que a água se transformou nesse gelzinho, ela vai nutrir a planta com essa umidade que ficou guardada ali, armazenada, vamos dizer assim. Então, isso é um moisture control, né, em caso de muitos dias sem chuva, porque eu não dou muita água para as minhas suculentas, porque aí eu coloco, né, esses outros elementos. Eu coloco o carvão triturado, eu coloco esse grit, eu também coloco, ó, perlita, né? Então, o meu substrato, ele fica assim, ó. Ele fica bem sequinho, entendeu? Com muita parte orgânica, eu quero dizer, ele fica com muita parte inorgânica, fazendo com que ele seque mais rápido, entendeu? Dessa forma, mesmo com chuva, a suculenta ela vai secar rapidinho. E se não tiver chuva, né, ela vai conseguir ali não ficar tão sofrida. Aí eu tenho aqui esse bacião, né,
Tenho aqui os meus potinhos, tenho aqui o meu material. Eu coloquei dentro dessa caixa. Gente, é bagunça, né? Isso aqui é área de bagunça. É uma caixa que eu tenho em cima dessa mesa, né? Pra terra não cair. Aí a sujeirinha de terra, ó, cai tudo aqui dentro, não faz bagunça. Eu deixo fechadinho pra não entrar nada aqui. Essa parte da casa é o subsolo da casa, né? E aí é aqui que eu faço o meu trabalho, tá? Já volto. Bom, eu resolvi mostrar pra vocês como que eu monto aqui o meu vaso, tá? Eu tirei tudo que tava dentro, e aí, o que são isso aqui? Gente, isso aqui é isopor. Isso aqui é simplesmente isopor picado, tá? Aqui eu não tenho acesso fácil a aquelas bolinhas de barro. Aquelas bolinhas de barro, como que chamam? Ai, me fugiu o nome agora. A argila expandida, né? Eu não tenho acesso fácil aqui a ela. E quando acha, é muito caro. Então, eu coloco isso aqui. Gente, tem gente que já falou, ai, eu não gosto. Mas não tem como a água ficar parada aqui. Isso aqui é bacana porque é leve. Às vezes eu uso pedra, se o vaso é pequeno e eu quero que ele fique pesado, é uma planta mais alta. E se essa aqui, como é uma echeveria que eu vou colocar aqui, ela é baixa. Essa echeveria, ela não cresce muito alta. Então, eu não preciso de um vaso pesado, porque esse já é um vaso largo. Olha só, ele tem quase um palmo de largura. Eu não sei o tamanho exato. Mas, enfim, esse vaso ele não vai tombar. E aí eu uso esse TNT, que ele é furadinho, porque a terra não vai se misturar, né, com essa parte e vai evitar de que pelo menos a maior parte da terra vá pelos furinhos, né, quando vira chuva, né, quando tiver a rega. Então, eu gosto assim, tá? Eu tenho a minha camada de drenagem, bem legal. Essa aqui, olha só, é bem soltinho esse meu substrato, né? Ai, ficou um outro pedacinho aqui bem soltinho. Aí eu vou colocar um tanto. Vou vir com a minha echeveria, aí eu vejo mais ou menos aqui onde que eu vou posicioná-la. E vou completar com o substrato, tá? E olha, pessoal, como ficou. Olha só, eu deixei ela, né, já que ela tem aqui um tronquinho, eu deixei ela um pouco mais alta aqui, porque quando vira chuva, quando vira rega, não encostar, né, nas folhas. Essa aqui, esse bebê também não vai encostar nas folhas. E há quem não goste das pedrinhas, mas eu vou dizer por que que eu gosto das pedrinhas, tá? Essa é uma pedrinha de rio, é uma pedra natural, tá? Eu lavo antes de colocá-la aqui, porque se tiver algum xixizinho, alguma coisa, né? Vai estar lavado. E por que que eu coloco as pedrinhas? Bom, primeiro, ajuda a manter a umidade. Ai, mas a suculenta não gosta de umidade. Mas, gente, eu não dou água toda hora para elas. Eu só dou água para elas quando eu vejo que são muitos dias sem chuva. Aí sim eu vou e ago, certo? Senão, elas dependem da chuva. Elas ficam 2, 3 semanas, às vezes, sem água, né? Se o tempo tá muito quente, é claro que eu vou, né, verificar, olha, tá muito quente, né, deve estar muito seca. Aí eu vejo que elas começam a ficar murchinhas e vou e ago, com certeza. Mas se elas estão bem, se elas estão hidratadas, eu não vou dar água. Então, é bom manter aqui a umidade com as pedrinhas. Outra coisa, quando vem a chuva, ou mesmo se você molha com a mangueira, não vai fazer aqueles buracos na terra. Essa pedrinha vai proteger. Se vem bichinhos, né? Aqui, assim, eles têm a pedrinha, é uma proteção a mais antes, né, de entrar qualquer coisa na terra. É algo a mais que vai te proteger, vai proteger a sua plantinha, vai proteger a raiz dela. Outro motivo é que se tem chuvas durante muitos dias e se a tua planta é bem baixa e a pétala fica encostando no solo, ela vai ficar
apodrecida por ficar em contato com a terra molhada. A pedra, a água escorre, a pedra não fica molhada, né? E como a pedra é irregular, a única coisa que vai encostar na pedra é uma pontinha da pedra vai encostar na pétala e a água passa por ela e isso vai manter as plantas, as folhas de baixo da tua echeveria, né? Que são as mais baixinhas, vai manter ela livre, né? Dessa possível podridão, né? Vamos dizer assim. Então, esse é mais um motivo de que eu uso as pedrinhas, tá? Se vem brotinho, elas vêm, simplesmente nascem, não atrapalhem nada. Se eu quero pôr uma folhinha aqui, eu só faço um buraquinho aqui, assim, ó. E já encontro a terra, coloco a folhinha aqui. E aí, a raizinha já vai encontrar ali a terra, não tem problema nenhum. E mesmo se você faz uma decapitação, e aí precisa secar onde você fez o corte, você colocar sobre as pedras aqui é muito bom, porque ele não vai ficar em contato úmido às vezes com a terra, tá? Então, esses são alguns benefícios de que eu acredito que seja bom o uso das pedrinhas, tá? Mas se você não gosta, não tem problema nenhum. O que eu não acho legal são aquelas artificiais, são algumas que são de vidro, né, que vai esquentar, pode até queimar as raízes, né, da tua planta, e aí sim não vai deixar ela respirar, mas a pedra é algo natural, é algo da natureza, né, que elas já estão acostumadas com isso, tá bom? Vou fazer o replante aqui dessa outra, e já volto com vocês. Gente, eu fiz tudo errado! Ai, eu acabei de falar que eu queria plantar essa aqui, porque essa é uma plantinha que não gosta de água e o vasinho de barro é especial para ela. E eu acabei pondo aqui e agora eu vou pôr essa. Ai, que mico, não acredito. Bom, gente, deixando o mico de lado. Ai, meu Deus, onde que eu tô com a cabeça, né? Mas olha só, eu tenho outro vaso desse, tá? Eu vou plantar ela aqui de qualquer forma. O que eu quero mostrar, ó, esse aqui é um outro material que eu uso, quer dizer, é o mesmo material, né? Mas sabe aquelas bandejinhas de quando você compra frios, de quando você compra carne, aquelas bandejinhas de isopor, né? Ó, que eu tenho aqui, ó, tem a amarelinha, tem a preta aqui, ó. Eu lavo, né? E deixo aqui e aí eu pico, ó, tudo picadinho aqui pra fazer o meu fundo de drenagem, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, com isso aqui pra não misturar na terra e proteger a minha terra, né, de sair pelos buraquinhos, e lá vamos nós. Bem, pessoal, aqui como eu estou com esse torrão, ó, eu tirei o que eu tinha aqui debaixo dela, né, as pedrinhas, esse outro tipo, né, de pedra pume. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Hello. Achei. Então, essa aqui é uma pedra pume, é muito bacana, tá, de colocar, porque é uma pedrinha porosa que absorve, né, água, é bem bacana, porém, é bem caro. Enfim, então, como eu tenho aqui o torrão, né, então eu coloquei aqui um pouco de terra, né, do substrato, vi mais ou menos a altura, coloquei aqui o torrão, assim mesmo, e vou só preencher com o substrato, ok? Bem, pessoal, esse foi o resultado final do meu replante, tá? Ficou nesse vaso mesmo. Essa aqui é a Echeveria albicans whitening. Eu tenho ela mais ou menos há 1 ano, né? Que tem essa colônia e mais essa cristata, né? Vamos ver se agora, neste vaso de plástico, né? E com mais substrato, ela consegue desenvolver um pouco mais e crescer. Assim como a nossa querida Raindrops. Eu já tive uma vez, eu comprei uma roseta pequena, ela não se desenvolveu, teve problemas, eu decapitei e morreu. Então, agora eu resolvi fazer uma segunda tentativa, né? Tá bom, pessoal? E aí eu vou atualizando vocês. Ai, gente, ela tá um pouquinho, né, assim, mas são problemas, né? Eu tive chuva de granizo, enfim. Mas ela vai se recuperar e ficar mais bonitona, tá bom, gente? Um beijo e
muitas brotações. Tchau!